Tito capítulo 1, versículos 5 a 6. Mas antes de lermos essa passagem, vamos orar, pedir a graça de Deus sobre a pregação da palavra? Oremos. Pai amado, que a Tua misericórdia esteja sobre nós agora que nós vamos, ó Deus, ler e escutar a Tua palavra, proclamar a Tua verdade. Então, ó Deus, que a Tua palavra ela venha penetrar nos nossos corações como espada de dois gumes. Porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra e a operação do Teu Espírito Santo permite, ó Deus, que os nossos corações sejam penetrados, quebrantados pela Tua palavra. E, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com corações abertos, corações rendidos. Ó Deus, então, nos dá, ó Deus, a capacidade de podermos entender a Tua palavra e aplicar essa verdade nas nossas vidas. Ó Deus, abençoa as palavras que saírem da minha boca, ó Deus, para que sejam apenas palavras de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, abençoa, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tito capítulo 1, versículos 5 e 6. Essa é a palavra do Senhor para a sua igreja hoje. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Amém. Amém. Lembrando que essa carta é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo Tito, a quem ele chama de verdadeiro filho. E essa carta, então, é para dar algumas instruções que Tito precisava na organização de uma igreja nova, uma igreja que estava sendo plantada, uma igreja que estava surgindo na cidade de Creta. A gente, na semana passada, no último culto, a gente terminou a parte da carta que a gente chama de introdução. Então a gente terminou a introdução e agora, a partir do versículo 5, a gente passa para o corpo da carta, para aquilo que realmente Paulo queria tratar e passar para Tito. E Paulo já vai direto no assunto. Se você estudar as cartas de Paulo, você vai ver que geralmente as cartas de Paulo seguem esse mesmo formato: introdução, corpo e conclusão. Então, muitas das cartas de Paulo, se não todas as cartas de Paulo, têm esse formato: introdução, corpo e conclusão. E a gente terminou a introdução. E agora, a partir do versículo 5, então, a gente passa para o corpo da carta. E logo aqui, no comecinho do corpo dessa carta de Paulo, ele já vai direto para o assunto. Aquilo que ele tinha tratado, talvez pessoalmente, para Tito, agora ele estava reforçando através dessa carta. Ele fala aqui no versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então a gente vê aqui a confirmação de que Paulo havia dado ordens para Tito. Tito, você vai ficar em Creta, você vai para Creta e você vai ficar lá para organizar essa igreja que está surgindo aí. Você vai organizar, colocar a casa em ordem, você vai, então, ser o responsável por organizar a igreja. E até aí tudo bem, né? E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção, porque essa carta, ela é muito importante para nós. Porque ela está falando sobre a estação, a temporada, o estágio que nós estamos vivendo como família de Deus e como corpo de Cristo. Nesse processo de organização da igreja, Paulo entendeu que era imprescindível
mais do que tudo, você ter presbíteros. A organização básica de uma igreja passa, olha que interessante, não por número de membros, não por local para você cultuar a Deus, não passa por finanças, mas passa por a constituição, a comissão, o levantamento de presbíteros. Aí você vai chegar e falar assim, mano, né? Tem gente que ela vai escutando a pregação e vai pensando na mente assim. E aí, o meu trabalho muitas vezes é tentar adivinhar o que você vai pensar. Porque é uma conversa que a gente tem. Meio que, apesar de você não falar nada e só eu falar, é uma conversa. E muitas vezes as pessoas pensam assim, pô, eu não quero ser presbítero. Por que eu tenho que prestar atenção nessa mensagem? Porque tem gente que pensa assim, mas eu não quero ser presbítero. Eu sou muito novo para ser presbítero. Eu sou só uma garotinha. Para que eu vou pensar em ser presbítero, nesse negócio de presbítero? Então isso aqui não é para mim, é só para os adultos. Eu não estou na minha vida agora, não tô numa parte da minha vida onde eu preciso esquentar com isso. Eu não estou... E eu quero falar para você, antes de mais nada, essa passagem, esses 2 versículos, essa passagem que a gente vai começar a estudar hoje, é algo que se relaciona a todos nós. De alguma maneira ou outra, essa palavra vai tocar em uma área da sua vida. Primeiro, porque se tem alguma coisa que você deve desejar, a palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, que se tem alguma coisa que você tem que desejar, é servir a igreja como presbítero. A palavra de Deus fala, aquele que almeja, aquele que deseja, aquele que busca ser um líder dentro da igreja, ele está buscando uma coisa excelente. A palavra de Deus não fala que para você, se você busca ser bem sucedido, se você busca ser um político famoso, se você busca ser um médico, se você busca ser um engenheiro, se você busca... Não fala que você busca uma coisa excelente, mas fala que se você busca no seu coração ser um presbítero, ser um líder, você busca algo excelente. Então, se você não deseja no seu coração ser um líder dentro da igreja, servir a igreja de alguma maneira, você está deixando uma coisa que a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, você está deixando de buscar algo que Deus chama de excelente, é nota 10, é A+. Olha, agora tudo bem, tem gente que você pode falar para mim, mas isso não é o meu dom, eu não dou para isso, tudo bem, mas vamos pensar dessa maneira, de alguma maneira isso daqui, ela se relaciona com você, sabe por quê? Porque se você tem uma empresa, ou se você trabalha, uma hora ou outra você vai ter que escolher alguém, uma hora ou outra você vai ter que escolher alguém. Eu não quero trabalhar, eu quero ser pro resto da minha vida dona de casa, nunca vou trabalhar na minha vida. Tudo bem, mesmo assim você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher namorado para suas filhas, namorada para o seu filho, você vai ter que escolher um namorado para você vai ter que escolher alguém que você quer casar. Você vai ter que saber escolher. Você vai ter que escolher funcionário. Você vai ter que escolher alguém. Algum dia você vai ter que chegar e falar assim, é esse, é ela. Pensa agora.
Se um dia você escolheu alguém muito ruim para ser seu namorado, imagina se você escolheu alguém muito ruim para ser o seu marido. Se você escolheu um funcionário que é irresponsável, você escolheu uma funcionária, uma helper, que não sabe trabalhar, a responsabilidade é de quem? É tua. Ou por omissão, ou por falta de conhecimento em como escolher alguém. A mesma coisa com presbíteros dentro da igreja. De uma maneira ou outra, o que acontece na igreja, porque líderes fazem alguma besteira, é porque de alguma maneira, direta ou indiretamente, nós temos a responsabilidade. Ou porque você votou, ou porque você escolheu, ou porque você suportou alguém que não tinha todas as qualificações que deveria ter, ou você se omitiu dessa responsabilidade. Quero saber disso. Vai ele mesmo. Então, isso se relaciona a todos nós. Isso aí reflete a todos nós. Por isso, a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Infelizmente, apesar da palavra de Deus falar de presbíteros, nós colocamos igreja presbiteriana, nós nos chamamos de igreja presbiteriana, mas as pessoas desconhecem o porquê que é presbiteriana. Desconhecem e não conhecem profundamente algo que está muito ligado à nossa identidade como igreja. Quando a gente fala que nós somos uma igreja presbiteriana, é porque verdadeiramente nós buscamos seguir aquilo que a palavra de Deus fala, e a organização básica, o cuidado da igreja, a liderança da igreja, ela é feita através de presbíteros. É por isso que nós somos uma igreja presbiteriana. É por isso então que hoje você tem que prestar muita atenção nessa palavra e enquanto a gente for navegando sobre esse assunto, prestar muita atenção, porque vai te afetar de uma maneira ou outra. Não tem como. Dentro da igreja, fora da igreja. Dentro da sua casa, fora da sua casa. Afeta a sua família diretamente. É por isso que você tem que prestar atenção. Por que a gente não tem bispo na igreja? Por que a gente não tem apóstolo na igreja? Nessa série de mensagens, a gente vai encontrar essas respostas. Mas presta atenção aqui na palavra presbítero no versículo 5. Fica então bem claro para nós que a palavra de Deus mostra que a igreja ela é cuidada, organizada em torno de presbíteros. A igreja ela é governada por presbíteros. E aí a primeira pergunta que você fala para mim é o seguinte: pastor, por que então a gente chama você de pastor? Se a igreja ela é organizada por presbíteros, em volta de presbíteros, por que então a gente chama você de pastor então? É uma boa pergunta. E é isso que você tem que entender. Na igreja não existe 3 ofícios: diácono, presbítero e pastor. Não são 3. E é isso que você tem que entender. Na igreja presbiteriana existem apenas 2 ofícios: o diácono e o presbítero. Presbítero significa o mais velho, o mais experiente. E aqui, nessa passagem, você vê então o uso da palavra presbítero. O mais experiente, o de mais idade. Mas na prática, o presbítero, ele é o líder. A gente vai estudar, quando a gente entrar no versículo 7, que a palavra de Deus, ela usa
a palavra presbítero no mesmo contexto de bispo e de pastoreio. Então, como é que entra esse negócio de você chamar presbítero e pastor? Porque isso é uma coisa presbiteriana. Você tem que entender que as pessoas têm dons diferentes. Então você tem o presbítero que tem o dom de ensino, o presbítero mestre, e você tem aquele presbítero que não tem o dom de ensino, mas é capaz de ensinar, e ele também é capaz de ajudar no governo, na liderança e no serviço da igreja. Esses são aqueles que nós chamamos de presbíteros, né? Nas igrejas a gente chama eles de presbítero. Então, você tem dois tipos de presbíteros por causa de dons diferentes, mas que eles não são um maior ou um menor do que o outro, eles são iguais. Tanto é que você tem um conselho e dentro do conselho você tem, todos são iguais. O voto do pastor, do presbítero mestre, não vale 2, mas por causa do dom, do chamado, do estudo, da qualificação, é dado para ele a presidência do conselho, ele tem a responsabilidade do púlpito, ele tem a responsabilidade de ministrar os sacramentos, mas no conselho, no governo, na liderança, no cuidado da igreja, ele é aquele que traz a palavra, mas o voto dele não vale 2. Então, é importante você entender a responsabilidade do presbirato. É por isso que o presbítero, quando ele passa por todo o processo, o presbítero que a gente chama de governante, no inglês a gente chama o pastor de teaching elder, o pastor mestre, o presbítero que ensina, o presbítero mestre, e o presbítero a gente chama de ruling elder, o presbítero que governa ou o presbítero que lidera. Então, se você for no presbitério, todos os presbíteros eles são examinados, eles passam por uma prova. Só que a prova do presbítero mestre, do pastor, é diferente, porque ele vai ter um dom diferente. E a prova do presbítero comum, do presbítero que governa, do ruling elder, é diferente, por causa de dons. Mas na essência eles são iguais. E é importante você entender isso. E olha a responsabilidade, então. Então não é assim, eu estou chamando um pastor, eu vou lá, não sei o quê. Aí depois quando eu estou estamos escolhendo presbíteros, pegar lá o meu amigo lá. Não. Levantar presbíteros na igreja é tão sério quanto você chamar um pastor para a igreja. Porque o cuidado vem deles. É alguém que juntamente com o pastor responsável pelo ensino vai ajudar a cuidar de vocês, ministrar para suas famílias, servir a igreja, o corpo de Cristo. Então é uma responsabilidade muito grande. E é por isso então que agora a gente vai olhar aqui na palavra de Deus quais são as qualificações que Paulo passou para Tito ao constituir, ao levantar presbíteros naquela igreja. E aí ele começa no versículo 6. Presta atenção. E agora a gente vai entrar num lugar que é bem interessante. Olha aqui. Versículo 6. Quais são as qualificações dos presbíteros? Tanto aquele que ensina, como aquele que é responsável por ajudar na liderança. Teaching elder and ruling elder. Alguém que seja irrepreensível. Já começou na tabacada. Já começou ali, dando aquela chacoalhada. Gente,
Pensa na palavra irrepreensível. Quando eu leio esse versículo aqui, já me dá um negócio, dá vontade de eu fechar minha Bíblia e já ir embora aqui. Porque a palavra irrepreensível é uma palavra muito forte, não é? Não é uma palavra que faz a gente se mexer na cadeira. Dá um negócio assim. Presbíteros que sejam irrepreensíveis. Já dá aquele... Quem é que pode bater no peito e chegar e falar irrepreensível? Que pode chegar e bater no peito e falar, eu sou irrepreensível. A palavra em inglês é blameless, pessoa que não tem culpa nenhuma, pessoa que não carrega nenhuma culpa. Quem é que pode ser presbítero com essa palavra aqui? E a gente tem que evitar o perigo. E o perigo é esse. Eu vou riscar essa palavra aqui, vou fingir que ela não tem. Afinal de contas, eu não sou irrepreensível, ninguém é irrepreensível, então vamos aqui fingir que todo mundo é irrepreensível, vamos fingir. E aí, a gente tem que tomar cuidado com isso, de desenvolver essa visão cínica da palavra de Deus e tentar ajustar a palavra de Deus de acordo com os nossos padrões e não tentar entender o que a palavra de Deus fala. O que a palavra de Deus ela fala sobre irrepreensível? Uma coisa que eu quero falar para vocês é que essa palavra irrepreensível no grego, no original, você lembra que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, não foi escrito em português, porque Paulo não falava português, ele falava grego. Então a palavra que Paulo usou no original e foi traduzida para nós como irrepreensível, não quer trazer a ideia de perfeição. Então, eu posso respirar, ufa, e você também pode respirar, ufa, graças a Deus. A palavra de Deus, ela não traz para nós algo que é impossível para eu e você atingir. Então a palavra de Deus não traz um padrão de perfeição, porque isso seria impossível para qualquer ser humano atingir. Não tem como eu ser perfeito, da mesma maneira como você não tem como ser perfeito. E nem Paulo, quando ele falou assim, Tito, escolhe uns homens aí irrepreensíveis para serem presbíteros da igreja. Ele não estava falando na questão de pessoas perfeitas. Então o que Paulo queria dizer com a palavra irrepreensível? Ele queria dizer que pessoas com caráter inabalável. Pessoas com um bom testemunho. Pessoas que não contam com as acusações no meio da comunidade contra eles. Isso que é irrepreensível. Não é uma pessoa perfeita, mas que no meio da comunidade, no seio da igreja, não são pessoas repreensíveis por outras. Pessoas que têm um caráter íntegro e que não trazem acusações de outras pessoas da comunidade. Pessoas que contam com um bom testemunho da comunidade. Pessoas que contam com o bom testemunho de outras pessoas e principalmente no seio da igreja. Isso que é irrepreensível. Essa é a ideia que Paulo traz. Lembra naquele versículo quando Paulo fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa palavra acusação é a mesma que ele usa para irrepreensível. Então é nesse contexto de bom testemunho, de bom caráter moral, de integridade que Paulo fala. Olha que interessante, hein? Pessoas que contam com bom testemunho. Paulo continua e fala dessa pessoa, desse candidato a ser presbítero. Olha aqui, marido de uma só mulher. Paulo, então, aqui, ele fala de presbíteros
que são maridos de uma só mulher. E está muito claro aqui. É por isso então que nós, da Presbyterian Church in America, da PCA, nós somente ordenamos homens. Porque na palavra de Deus, tanto em 1 Timóteo como capítulo 3 e Tito capítulo 1, Paulo, ele assumia que os candidatos ao presbirato eram homens. Ele não coloca aqui maridos de uma só mulher e esposas de um só homem. Ele não fala isso. Ele não fala homens, mulheres que sejam irrepreensíveis. Ele não fala isso. Mas ele fala alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então ele já demonstra aqui que o presbirato é algo que é de responsabilidade, não é privilégio. É também privilégio, mas é muito mais uma responsabilidade. É responsabilidade do homem. É por isso que nós só levantamos presbíteros e diáconos, porque a palavra não nos dá espaço para ter presbítera na igreja. Ah, pastor, mas tem igreja presbiteriana que tem presbítera. Tudo bem, eu entendo. Mas aí a gente tem que ver quais são os argumentos bíblicos que eles vão usar. E muitas vezes você tem que usar um argumento bíblico onde o contexto, na cabeça da pessoa que estava escrevendo, ele não estava pensando em levantar pessoas como pastores, como presbíteros. Não, ele não estava pensando nisso. Por exemplo, mas Débora, ela foi uma juíza. Eu sei. Mas não era dentro da igreja. Não era presbítero. Então, a gente precisa... E aí tem um outro argumento. Mas aqui a palavra era num tempo onde era uma sociedade mais patriarcal. Por isso que só falou homem. Então a gente tem que começar agora a ter uma visão mais sociológica da Bíblia e começar a reinterpretá-la. Então a gente entra numa área muito perigosa. É por isso então que a gente opta por uma interpretação mais simples da palavra de Deus, mais clara. Então, o presbirato dentro da nossa denominação, a Presbyterian Church in America, é somente para os homens. Lembra no comecinho da mensagem, quando eu falei que essa pregação, ela influencia todos nós? Todos nós, não é só para um ou para outro. E é agora aqui que a gente tem que prestar atenção. Olha aqui, olha o que a palavra de Deus fala. Continuando no versículo 6. Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Ai, ai, ai. Nós estamos falando de qualificações para presbíteros. E aqui, no finalzinho do versículo 6, da metade para o final, Paulo fala o seguinte: esse candidato a ser presbítero, tanto presbítero que ensina, como presbítero que ajuda a governar, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. E aí a gente já começa a mexer na cadeira. A gente começa assim, fica meio desconfortável, porque é uma palavra assim que já dá. E aí o que eu falei no começo? Calma. Por quê? Porque lembra que eu falei que Deus não vai dar algo para nós sem explicar direito. Deus não vai falar para você, dá a volta no mundo correndo. Se você e eu, a gente não pode dar a volta no mundo correndo. A não ser que, de alguma maneira, isso tenha uma outra explicação. E é o que acontece aqui. E eu preciso que você preste muita atenção, porque isso influencia a sua família, influencia a minha família. Então é importante a gente entender o que a palavra de Deus quer dizer. Olha aqui, presta atenção. Na minha versão, que é a Almeida Revista Atualizada, está escrito assim: que tenha filhos
crentes. Mas, em outras versões, como na Nova Almeida Atualizada, como é que está escrito aí? Como é que está escrito aí? Como é que está escrito na Nova Almeida Atualizada? Que tenham filhos fiéis. Quem é que está certo? Filho crente ou filho fiel? Os dois, pastor. Pode os dois? Pode os dois? Pô, mas e aquele que não tem filho crente? Lembra que eu falei no começo o perigo da gente querer ajeitar a palavra de Deus? Querer ajeitar para o nosso padrão? Por exemplo, irrepreensível. E aí a gente tenta ressignificar irrepreensível. É lógico que Deus não está falando de perfeição. Então, todo mundo peca. Então, é esse irrepreensível. É um irrepreensível que continua pecando. E a gente começa a ressignificar a palavra. Não, tem um significado. O que a palavra de Deus quer dizer com filho crente? Será que a palavra de Deus está falando que são filhos que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e andam na igreja e são fiéis em servir a igreja? É esse filho, então, que para você ser pastor, para você ser presbítero dentro da igreja, é uma qualificação o seu filho, todos os seus filhos serem crentes dentro da igreja, serem membros da igreja? É isso que a palavra de Deus está falando? Olha que responsabilidade. Olha que responsabilidade. Ou será que há uma outra explicação? E aí eu quero puxar para esse detalhe aqui. Por que então a Nova Almeida Atualizada mudou de crentes para fiéis? Lembra que eu falei para você que a Bíblia ela não foi escrita em português? Paulo não falava português, ele falava grego. E essa parte é uma das partes mais difíceis para você, mais difíceis, vamos colocar assim, uma das passagens mais difíceis para você traduzir, porque o que a gente tem é uma tradução. Quando você está lá no grego, a palavra que é traduzida como crentes, que é também traduzida como fiéis, das nossas Bíblias em português, você tem duas opções ali. Você tem que fazer duas escolhas. Primeiro, ou você vai tratar aquela palavrinha que aparece depois de filhos como filhos que creem. Então, é meio que um verbo que dá uma qualidade. Então, por exemplo, presbítero que ensina, presbítero ensinador, presbítero mestre. Deu para entender? Porque a palavra é um verbo que está qualificando, que dá uma qualidade para mim. Por exemplo, aquele que conserta carros é o consertador ou mecânico. Deu para entender? Aquele que crê, então, crente. Então, quando a pessoa ela olhou aquela palavra e ela olhou aquela palavra que aparece depois do filhos, ele olhou então, isso daqui é um verbo que qualifica os filhos, então são filhos que creem, são filhos crentes. Deu para entender? Puxa, mas aí dá um problema, porque se for essa resposta, Samuel, David, Stella, então eu tenho que pegar eles, porque se o dia que eles desviar, o que eu vou fazer? Deu para entender a dificuldade? O que está acontecendo aqui? Por que na Nova Almeida Atualizada se traduziu como fiéis? Porque aquela palavra que aparece depois de filhos, ela também pode ser só uma qualidade. Não é um verbo, não é uma ação que qualifica, mas é só uma qualidade. Então muda totalmente. Por exemplo, filhos fiéis. E fiéis,
Porque eles queriam dar essa ideia de que podem ser acreditados. Então, filhos fiéis. Mas sabe uma palavra boa para a gente poder entender melhor? Filhos honestos. Agora deu para entender. O presbítero, então, ele deve ter filhos honestos. Poxa, mas eu estou gostando dessa daí, pastor, porque agora já me deu uma sossegada aqui. Não, mas isso que é importante, que eu preciso para mim, e eu preciso passar para vocês, porque não é uma questão de, eu gosto mais desse, eu prefiro mais esse. A gente não pode decidir a palavra de Deus dessa maneira, porque a palavra de Deus não é a mesma coisa quando a gente vai comprar sorvete e fala assim, eu gosto mais de baunilha, mas eu prefiro morango, então eu vou no morango. Não é assim com a palavra de Deus. A gente tem que ter temor ao interpretar a palavra de Deus, porque é a verdade para nós. Então, por mais que eu goste de uma coisa, a gente tem que ter uma posição bíblica. A gente tem que ter uma definição muito clara daquilo que a palavra de Deus fala, porque doa a quem doer. Se Deus está falando que tem que ser filho crente, então a gente tem que obedecer, a gente não tem que ressignificar a palavra. Não é assim, porque isso é o que o liberal faz. Ele ressignifica tudo, porque ele quer satisfazer o seu eu, quer satisfazer os seus próprios prazeres. A gente não pode ser assim, por temor ao Senhor, porque um dia a gente vai estar no tribunal de Cristo prestando contas. Será que a palavra de Deus, ela favorece filhos fiéis, filhos honestos? Agora eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que essa é a interpretação a mais favorável de Tito capítulo 1, versículo 6. Meu primeiro argumento é o seguinte, que por que Deus daria para nós um mandamento que eu sou incapaz de realizar na vida dos meus filhos? Como é que eu posso tornar meu filho crente? Não tem como. Não tem, por mais que a gente crie nossos filhos no temor do Senhor, na palavra, não está em nós o produzir crentes, o converter corações. É do Senhor. Não tem como. Essa é a realidade. Nós não produzimos fé nos nossos filhos. Nós estimulamos, nós encorajamos, nós educamos, nós procuramos inculcar, nós oramos, mas não está em nós o produzir filhos crentes. Essa é a primeira realidade. Segundo, agora a gente tem que pensar na situação da igreja, tá? Na situação da igreja. Era uma igreja nova. Era uma igreja, o cristianismo nessa época era um cristianismo muito novo. E possivelmente, era um pouco cedo para pais já produzirem filhos crentes. Era uma igreja nova. Então, você chegar e falar assim, quando você estiver procurando candidatos para serem presbíteros, olhe os filhos deles para ver se são crentes. A igreja era nova. Era muito difícil, acredito eu, que tivesse já presbíteros com famílias crentes ali. Acho difícil. Por isso que eu vejo que filhos honestos é algo muito mais realista naquela circunstância. Eu vejo também que 1 Timóteo capítulo 3 dá suporte para essa questão de filhos honestos, porque em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo não fala de filhos crentes. Ele não fala de filhos crentes, mas que não sejam rebeldes, que obedeçam seus pais, mas ele não fala de nenhuma maneira de filhos crentes. Porque eu acredito que Paulo reconhece que não está em nós o produzir a fé nos nossos filhos. Devemos sim educá-los, mas não
não temos como produzir a fé. É aqui interessante que quando Paulo ele fala ainda mais sobre as qualificações do presbítero e da família do presbítero, ele fala assim, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. E eu acho que isso dá base para esse entendimento de filhos honestos. Tanto o pai tem que ter um bom testemunho na sociedade, como os filhos também têm que ter um bom testemunho. Agora, os mais jovens têm que entender. Deu para entender como é que você se relaciona com seu pai? Como a sua conduta se relaciona com seu pai? Você pode, no seu coração, até não ser crente, mas você não pode desrespeitar seus pais. Porque você não pode manchar o testemunho do seu pai. Porque você aleja o ministério do teu pai dentro da igreja. Você tem coragem de chegar no trabalho do teu pai e quebrar um computador? Você tem coragem de chegar no trabalho do teu pai e sumir com todas as ferramentas dele? Se você desrespeita seus pais, principalmente seu pai, se você dentro de casa é uma coisa, mas fora de casa você fala palavrão, você bebe, você é desonesto, você não cumpre sua palavra, você está destruindo o ministério dos seus pais, principalmente do seu pai como presbítero. Por isso que essa palavra é para todos nós. Então presta atenção aqui, no que a palavra de Deus está falando. É muito importante todos nós entendermos o que a palavra de Deus fala. Então eu creio aqui que a palavra de Deus não traz para nós um padrão de perfeição, mas um padrão de integridade, de caráter moral, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Homens que têm um bom testemunho, que não são acusados pelas pessoas de serem pessoas desonestas, que até mesmo os filhos contam com bom caráter, com bom testemunho, com integridade. Não, a palavra de Deus não pede filhos perfeitos, nem pede filhos crentes, mas pedem filhos que têm um caráter moral e são respeitadores dos seus pais. Isso é muito importante. Olha que obra excelente. A palavra de Deus fala que se você busca no seu coração, você não tem que ser aquele cara, eu não quero ser, não é para mim. Não! A palavra de Deus fala que você deve buscar coisa excelente na sua vida. Da mesma maneira que você busca uma casa boa, um carro bom, uma vida boa, algo melhor para você e para sua família, o excelente, a palavra de Deus chama o ser presbítero, o servir a igreja. Isso é excelente para você e para sua família. Agora, você tem que entender que o que 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 fala, aquele que busca a obra excelente, o episcopado excelente, a gente muitas vezes se olha e fala assim, mas eu não sirvo para isso. Eu não sou para isso. É por isso que eu gostaria de mostrar para vocês 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. O que a palavra de Deus fala? Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus fala que a nossa suficiência vem de Cristo. Então hoje, se você olha para você e fala assim, eu não sirvo para servir a igreja, eu tenho alguma coisa que eu não sou da igreja. Olhe para essa palavra. A tua suficiência não vem de você, vem de Cristo. Meu pai não dá. Meu marido não dá. A suficiência dele vem de Cristo. E cuide você para não destruir o ministério que vem de Deus. Quando você aleja o ministério do seu marido, quando você quebra o ministério do seu pai, você não está só fazendo com que o seu marido, seu pai, deixe de servir a igreja, você está destruindo a obra de Deus.
você está acabando com o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo poderia estar se beneficiando com os dons que Deus deu para o seu pai, com os dons que Deus deu para o seu marido, mas por causa da sua petulância, a sua arrogância, o seu orgulho, a sua rebeldia a Deus, você não está sendo rebelde ao seu marido, você não está sendo rebelde a seu pai, você está sendo rebelde a Deus, por causa do seu orgulho, do seu egoísmo, você chega e faz ele ser um aleijado espiritualmente. Você vai prestar contas a Deus. Se arrependa. Olha o que a palavra de Deus fala. Porque Deus tudo vê. E encoraje e ore para que seus maridos sejam servos de Deus e sirvam à igreja. Você deve encorajar o seu marido a vir à igreja, a servir à igreja. Se você é a pedra de tropeço na vida do seu marido, no ministério dessa igreja, se arrependa. Se você é pedra de tropeço e barreira no ministério, no serviço da igreja para os seus pais, principalmente para o seu pai, se arrependa e volte-se a Deus, porque você não está lutando contra o seu pai. Você não está deixando de fazer um capricho do seu pai. Você está lutando contra Deus, contra a obra de Deus. Se arrependa e se volte. Se volte a Cristo. E você, homem, é responsabilidade sua a igreja. Não é responsabilidade só minha, a responsabilidade é dos homens. Homens lideram famílias e lideram igrejas.